Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos dos segundos anos, é o professor Édio. A gente hoje vai iniciar o capítulo 2 e eu vou então aqui fazer os slides. Então, o assunto do capítulo 2 aqui é aspectos qualitativos e quantitativos dos combustíveis. Bom, alguns carros eles carregam alguns cilindros amarelos que contêm um gás natural que é principalmente feito de gás metano, que são um pouquinho diferentes dos combustíveis domésticos, que geralmente contém uma mistura de propano e butano, e também é conhecido como GLP, que significa gás liquefeito de petróleo. Então, os objetivos dessa aula seria estudarmos os aspectos qualitativos e quantitativos dos processos que envolvem absorção, liberação de energia na forma de calor e as suas relações com o conceito de entalpia. Serão comparados então os poderes caloríficos e os impactos causados no meio ambiente dos principais combustíveis disponíveis atualmente. Também serão tratadas as relações proporcionais entre energia, massa e quantidade de matéria de diversos combustíveis. Por fim, serão analisadas algumas formas de calcular as variações de entalpia das reações, como a partir da entalpia de formação, a partir da energia de ligação e pela lei de Hess. Então o estudo do capítulo 2 trata da parte que libera ou absorve energia na forma de calor das reações químicas. Então, vários conceitos são estudados nesse capítulo. É importante que todos vocês façam a leitura do capítulo 2, tá? Do livro, capítulo 2. Para a gente entender esses conceitos: absorção, liberação, calor, entalpia, poder calorífico, a relação de energia, massa e quantidade de matéria, as variações de entalpia, os tipos de entalpia, por exemplo, entalpia de formação de uma substância, entalpia de ligação e a lei de Hess. Gases combustíveis: gás natural, gás liquefeito de petróleo e biogás. Existem combustíveis nos 3 estados de agregação da matéria mais comuns, que são sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, o carvão é um combustível no estado sólido, a gasolina é um combustível que está no estado líquido. E o gás natural, o gás GLP e o biogás estão no estado gasoso, e que são os mais utilizados no Brasil, né? Na indústria, o gás natural, que a gente chama de GN, é utilizado como combustível para a geração de energia. Então, por exemplo, nas termoelétricas, o vapor da água que gira as turbinas, para gerar eletricidade, ele é produzido a partir da energia liberada pela queima do gás natural. Também é utilizado como matéria-prima na indústria química e petroquímica, principalmente na produção de metanol, amônia e ureia, e na siderurgia, principalmente na fabricação do aço. E ainda uma outra aplicação seria, uma das mais conhecidas, né, seria como combustível para automóveis. Nesse caso, o motor é adaptado para funcionar a esse gás, né, e esse gás é conhecido como GNV, gás natural veicular. No Brasil, cerca de 3% das residências dispõem de gás natural encanado em regiões com grande extensão litorânea. Este percentual sobe para 25% nas regiões litorâneas. Vou iniciar de novo. No Brasil, cerca de 3% das residências dispõem de gás natural encanado. E em regiões com grandes extensões litorâneas, esse percentual sobe para 25%. Por que isso acontece? Porque o gás natural ele é transportado por navios especiais e a proximidade com o litoral torna-se economicamente vantajoso. Como o investimento na tubulação de parte das empresas ainda é alto, uma alternativa é liquefazer o gás natural, obtendo assim o gás natural liquefeito, GNL, que pode ser vendido em botijões.
Neste processo, a temperatura do gás natural ela é reduzida a menos 162 graus Celsius, propiciando então a liquefação dessa mistura gasosa. Nessas condições, há uma redução do volume de cerca de 600 vezes. E o biogás, ele tem esse nome porque ele tem origem renovável. Como, por exemplo, o gás da cana-de-açúcar, na indústria sucroalcooleira ou o lixo de aterros sanitários. Durante a decomposição anaeróbica, ou seja, sem a presença de gás e oxigênio, esses materiais, desses materiais, por micro-organismos, são produzidos vários gases, entre eles o metano. Após o processo de purificação, que visa aumentar o teor de metano, o biogás pode ter uma composição semelhante ao gás natural. O processo de queima do biogás pode tornar as instalações agrícolas e rurais, bem como os aterros sanitários, autossuficientes em energia elétrica, o que diminui os custos e aumentaria então a lucratividade dessas atividades. O gás de cozinha, o GLP, que significa gás liquefeito de petróleo, é usado principalmente para cozinhar alimentos de uso doméstico. Pode ser empregado na climatização de ambientes, como calefação e no aquecimento da água pura de água para chuveiros e torneiras. Nas condições ambientes, encontra-se no estado gasoso, porém, por causa da pressão do processo de envasamento, parte desse gás liquefaz, daí a sua utilização, o termo de liquefeito. Então, o gás natural, o gás liquefeito de petróleo, né, embora a gente fala que é um gás, ele na comercialização ele é comercializado na forma de líquido, né, devido à pressão do envasamento do botijão. A matriz energética a gente entende como sendo a relação entre as fontes de energia disponíveis em determinado território para uso de processos produtivos em geral. Então, classifica-se a matriz energética de um país em renováveis e não renováveis. As renováveis são aquelas cuja reposição ocorre em curto prazo. Um exemplo é o etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar, a qual pode ser recultivada várias vezes. E não renováveis são aquelas cuja reposição pode levar até séculos ou milênios sobre condições muito peculiares. Um exemplo é o petróleo, que é um recurso que não é renovável. Aqui nesse gráfico, nós temos a matriz energética brasileira em 2014. Né? Então, o que a gente observa aqui? Nós observamos, então, que existe aqui o total da nossa matriz energética são aproximadamente 300 mTEP, que significa 10 elevado na sexta potência toneladas de equivalente de petróleo. Então, dessa totalidade, aproximadamente 40% são de recursos renováveis e aproximadamente 60% são de recursos que não são renováveis. Dentro desses recursos que não são renováveis, 65% são petróleo e os derivados. E 22% aproximadamente de gás natural. Temos uma fração aqui também de carvão mineral, 9,5%. E temos outras frações aqui, como urânio, 2,2%, e outras fontes de 1%. E dos recursos renováveis? Aí nós temos hidrelétricas, né, que geram eletricidade a cerca de 30%. Temos também derivados de cana-de-açúcar, cerca de 40%. Temos carvão e lenha e carvão vegetal, né, cerca de 20%. Temos também energia eólica, 1%. Óleos vegetais, aproximadamente 2%. E outras, aproximadamente 7%. Então, de acordo com a hipótese biogênica, né, o petróleo formou-se ao longo de milhões de anos a partir de restos de animais e vegetais mortos, ou seja, animais aquáticos principalmente, que foram sendo soterrados por sedimentos trazidos pelos mares e submetidos a condições elevadas de pressão e temperatura em uma atmosfera de baixo teor de gás e oxigênio, um ambiente anaeróbico. Esses restos foram sendo quimicamente transformados. Então existem
duas teorias a respeito da formação do petróleo. Uma delas é a biogênica, né, que dá essa ideia de que haveria sido formado a partir de animais e vegetais que foram mortos. E também tem a teoria abiogênica, que a gente vai estudar melhor lá no terceiro ano. Tá? Então, é possível encontrar depósitos junto ao petróleo. Depósito de gás junto ao petróleo, gás associado. Ou em depósitos isolados do petróleo, gás não associado. Em ambos os casos, esses depósitos gasosos são classificados como gás natural, cujo componente de maior quantidade é o metano. Então, sobre o petróleo ou dissolvido no petróleo, existem então esses gases. Em razão da elevada pressão desses depósitos, outros gases encontram-se dissolvidos na mistura complexa, que constitui então o petróleo, como o propano e o butano, que são aqueles gases que são embalados, chamado gás natural, gás veicular, GLP, né? Gás liquefeito de petróleo que a gente utiliza na cozinha. Né? Tais gases são separados no processo de destilação fracionada do petróleo e são liquefeitos, e ao serem submetidos à pressão elevada durante o envase, dão origem ao GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. É composto com propano e butano, formados exclusivamente por átomos de elemento carbono e oxigênio, são chamados de hidrocarbonetos. Essa parte aí dessas funções de hidrocarbonetos também vamos estudar no terceiro ano. O biogás, ele apresenta composição um pouco mais semelhante ao gás natural. Porém, ele é produzido pela fermentação anaeróbica, ou seja, realizada por bactérias, de matéria orgânica de origem vegetal ou animal, como o lixo orgânico, o bagaço da cana-de-açúcar, o esterco de animal, e entre outros materiais. Né? A composição do biogás ela é bastante variável, pois as matérias orgânicas que vão fermentar são muito diversificadas. Então, de acordo com o tipo de material, você pode ter uma composição um pouco diferente de um biogás para outro biogás. Mas o biogás ele é formado naturalmente nos pântanos, nos mangues, nos lagos ou rios. Mas a sua produção pode também ocorrer de maneira controlada e otimizada em recipientes adequados chamados de biodigestores. Então, lá no canal do YouTube, eu deixei alguns links a respeito de como produzir um biodigestor numa localidade. Né? Aqui nós temos um esquema, né, simplificado de funcionamento de um biodigestor anaeróbico. Né? Eu não vou entrar em detalhes de como produzir isso, porque também não faz parte do nosso objetivo agora. Né? Mas fica aí no livro, vocês têm esses detalhes, né? Bom, observe a tabela a seguir com a composição típica do gás natural e do biogás. Então, temos uma tabela de comparação entre o gás natural e o biogás. Então, o gás natural contém cerca de 89% de metano, enquanto que o biogás contém 65% de metano. Observe aqui então o poder calorífico, né, do gás natural é de 48, enquanto que o biogás é de 20,2. Então, nós observamos aqui por essa tabela que o poder calorífico do gás natural ele é aproximadamente 2 vezes maior do que o do biogás. Isso está relacionado principalmente à composição do gás metano, que existe maior quantidade no gás natural do que no biogás. Então, o biogás é basicamente uma mistura composta de vários gases, alguns de concentrações maiores, como o metano e o dióxido de carbono, e outros de concentrações inferiores, como é o gás nitrogênio e o sulfeto de hidrogênio, o ácido sulfídrico. Né? Em razão de o teor de metano ser menor no biogás, o poder calorífico do biogás é inferior ao do gás natural. O biogás é muitas vezes submetido a um processo de purificação que visa aumentar a concentração de metano em sua composição e eliminar alguns componentes que, por serem intensificadores do efeito estufa e da chuva, são prejudiciais ao meio ambiente. Voltando um pouquinho aqui, então, na tabela anterior, observe, então,
que o biogás ele tem 35% de gás carbônico, ele tem uma certa quantidade aí, um pouco menor do que 500 ppm de ácido sulfídrico, né? Então, essas substâncias elas devem ser então eliminadas do biogás antes dele ser utilizado, principalmente nos encanamentos que podem provocar corrosão. O potencial de aquecimento global, também conhecido como GWP, ele é um indicador que permite avaliar o impacto da substância no aquecimento global. Ele corresponde à razão entre o impacto climático causado pela emissão de determinada massa de um gás de efeito estufa e o impacto causado pela emissão da mesma massa de gás carbônico, né, de CO2, que por conversão tem um GWP de igual a 1. Então foi atribuído ao gás carbônico o valor 1, né, para esse potencial de aquecimento global, e em comparativo a esse CO2, então os outros combustíveis são comparados. Então observe que o metano ele tem um GWP igual a 21, né? Então significa que para poder atingir o impacto climático causado pela emissão de 1 kg de substância, seria necessária a emissão de 21 kg de CO2. Ou seja, enquanto que para ter o mesmo impacto do que 1 kg de metano, você teria que liberar então 21 kg de CO2. Portanto, esse metano ele é 21 vezes mais impactante no efeito estufa do que o CO2. Aqui também observe que o óxido nitroso tem também um impacto muito maior, né, 310, e o hexafluoreto de enxofre é 23.900 vezes maior do que o CO2, né? Esse hexafluoreto de enxofre ele é um gás que tem um videozinho lá no canal falando sobre ele também. Dê uma olhadinha lá, tá? Bom, feito a leitura desse capítulo, né, vamos então temos 3 questões para serem discutidas. Vamos iniciar pela questão número 1, né? Então diz o seguinte a questão: o gás natural encanado já é realidade em cerca de 3% das cidades brasileiras. Pesquise a localização das cidades de Salvador, na Bahia, e de Rio Branco, no Acre, e justifique com informações do texto, qual delas teria teoricamente um custo menor de implantação de gás natural encanado. Ora, uma vez que o gás natural ele é transportado por navios especiais e aquela parte de tubulações ainda é um investimento muito alto para ser feito, então a proximidade com o litoral torna essa atividade economicamente vantajosa. Então, se a gente fazer uma pesquisa, Salvador é uma região litorânea, enquanto que no Acre, né, no Rio Branco, nós temos então uma região que fica praticamente muito distante do litoral, né? Aqui nós temos o Rio Branco, ele está no estado do Acre, que fica lá no canto do Brasil, né? Então ele está muito distante do litoral, seria um gasto, um investimento muito maior para levar esse gás até o Rio Branco. Bom, vamos à questão número 2. Explique como a diversidade da matriz energética brasileira pode ser útil em períodos de escassez de chuvas, fator desfavorável para o funcionamento de hidrelétricas. Então, em períodos em que não tem chuva e as barragens diminuem o seu volume, a quantidade de energia elétrica produzida pelas hidrelétricas, elas sofrem, né, uma diminuição. Então, nesses períodos, é muito vantajoso que a gente tenha uma matriz energética diversificada. Então, a diversificação em termos de fontes é favorável, pois permite maior flexibilidade no caso de alguma das fontes tenha seu potencial reduzido. Então,
Se um período de seca for afetado, a gente pode então utilizar mais outras fontes energéticas para compensar essa falta. E a questão número 3, considere que determinado fogão a gás requer o fornecimento de 1000 kJ de energia. Determine a massa de biogás e gás natural em gramas necessárias para liberar esta quantidade de energia. Use os valores de poder calórico fornecido no texto. Na página 66 do texto, nós temos essa tabela com poder calorífico. Comparando o poder calorífico do gás natural com o biogás, nós vemos então que o gás natural ele apresenta um valor de 48, que é praticamente 2 vezes o valor do biogás. Fazendo uma regra de 3 e considerando que 1 megajoule é igual a 10 na 6 joules, e fazendo uma conversão numa regra de 3, então 1 kg de gás natural iria então produzir 48.000 kJ, já que é 48 vezes esse valor aqui, né? E qual seria a massa então de GNV para produzir então determinada 1 kg produz 48, qual é a massa que vai produzir 1000 joules? Porque eu estou querendo o fogão produzir 1000 joules. Então, 1 kg produz 48, qual é a massa que produz 1000? A massa seria 20,8. No caso do biogás, 1 kg de biogás produz 20.200, né? Convertendo nesse valor aqui. E qual a massa que produziria 1000? A massa seria 49,5. Então, para eu produzir 1000 kJ de energia nesse fogão, eu teria que queimar 20,8 gramas de gás natural ou queimar 49,5 gramas de biogás. Então, aqui observa-se que a quantidade de biogás queimado vai ser o dobro, né, da quantidade de gás natural. E a questão número 4, então, analisando as informações da tabela sobre o potencial de aquecimento global GWP dos gases, responda. Entre as duas opções a seguir, qual delas causa maior impacto ao meio ambiente em termos de aquecimento global? Considere nessa comparação massas iguais dos gases. Então, se eu tiver a mesma massa de gás metano e eu tiver então liberar o gás metano diretamente na atmosfera, ou então queimar o gás metano e produzir dióxido de carbono e água na combustão desse gás, qual seria o que teria mais impacto, né? Então, o que vai ter mais impacto vai ser a liberação de gás metano, porque como a gente vê aqui na tabela, né, o gás metano ele é 21 vezes mais impactante do que o CO2. Então, se eu liberar o gás metano, né, ele vai causar maior impacto no meio ambiente, na atmosfera, do que se eu queimar esse gás metano e liberar o CO2, que vai ser menos impactante. Tá bom? Então, vocês assistam essa aula, no final vocês também façam uma avaliação dessa aula lá no site, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau!